primeiro, logicamente, o Senhor sempre fala com a gente, né? Aleluia. Mas antes eu queria deixar aqui duas Bíblias para doar para alguém, tá, pastor? Alguém que às vezes não tem. Então, fica aí esse bem? Glória a Deus. O livro mais vendido do mundo, né? É a Bíblia. São 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Muitas vezes a gente lê muitos livros que os homens escrevem por aí e não lê um livro na Bíblia. São 39 livros no Velho Testamento e são 27 livros no Novo Testamento. E a gente não consegue ler um livro, né? Mas é porque a gente pega a Bíblia inteira e acha que tem que ler a Bíblia toda, né? Mas comece a ler um livro, né? Amém? Comece a ler um livro, pega lá no Novo Testamento, pega os livros menores, mas comece a ler. Glória a Deus. É importante nós lermos a palavra, conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Amém? E nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Pedro fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que não podemos ficar parados, nós temos que crescer, nós temos que nos alimentar. Nós precisamos do combustível, e um deles, para nós que somos cristãos, e um desses combustíveis, porque são vários, né? Um deles é a palavra de Deus. É a palavra. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, carta de Paulo. Aleluia. Aleluia. Verso 13. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele abrangeu vários temas, várias coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Lembrando que Paulo foi um perseguidor da igreja, mas ele teve um grande encontro com o Senhor Jesus. Paulo foi um homem muito instruído, conhecedor da lei, conhecedor dos costumes judaicos, praticante do judaísmo, e ele foi educado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Mas depois Paulo conheceu o mestre dos mestres. E aí tudo que ele aprendeu se tornou como um esterco, ele disse que aquilo não tinha valor mais nenhum. Ao ponto deles chegarem para ele e dizer: tu estás louco, Paulo, tu está ficando doido. Mas Paulo continuava a pregar o Evangelho, a ensinar, a doutrinar, porque Paulo foi um apóstolo, e o dom dele era abrir igrejas. Aí ele abria a igreja, ele pastoreava no início, mas depois ele já saía dali, ia para outro lugar, certo? Botava um pastor ali, glória a Deus, né? E esse era o dom de Paulo. Nem para batizar, ele diz: olha, eu não fui chamado nem para batizar, né? Se eu batizei algum aí, talvez o Crispo, o Gaio, né? Mas o meu negócio é ir e plantar a palavra, semear, levantar os alicerces depois. E isso é importante. E Paulo aqui para a igreja de Coríntios, ele escreveu muitas coisas. Havia uma igreja aqui que tinha muitos problemas. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas ela é uma igreja que ainda tinha problemas ali, problemas de divisão, ao ponto de Paulo em 1 Coríntios 3 chegar e falar para eles: olha, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, porque vocês são meninos, né? Então, era uma igreja ainda que precisava amadurecer mais na questão espiritual, eles estavam ainda muito na carne. E Paulo vai citando vários pontos da igreja, como a questão de idolatrias, como a questão de fornicação. Ele vai chamando a atenção durante a carta de 1 Coríntios, se depois os irmãos começarem a ler ela, são 16 capítulos, é bem rapidinho para ler. Amém? Amém? 16 capítulos, passa rapidinho, né? É que nem uma novela, né?
E você vai lendo um por um e você vai entendendo ali, Paulo chamando a atenção deles. A Santa Ceia, né? Eles faziam uma Santa Ceia totalmente voltada para encher a barriga, né? E tomar vinho, encher a cara, né? E Paulo chama a atenção deles sobre esta Santa Ceia que eles estavam fazendo. E Paulo ensina o modo correto de fazer a Santa Ceia. Que a ceia é uma comemoração, é uma forma de relembrar o que Jesus fez por nós, né? E quando comemos o pão e o vinho, né, nós estamos ali relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. E 1 Coríntios 13, então, 1 Coríntios 16, versículo 13, irmãos, ele encerra essa carta, ele faz o encerramento dessa carta, dizendo as seguintes palavras: glória a Deus, amém? Estão preparados? Amém? Glória a Deus. Sede vigilantes. Diga comigo, sede vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Assim Paulo encerrou essa carta, fez a conclusão dessa carta. Depois ele dá umas saudações ali no final, né? Mas foi assim que ele concluiu essa carta. Depois de falar vários assuntos para a igreja, de corrigir, de chamar a atenção, de trazer alguns ensinamentos, ele termina dizendo isso: sede vigilantes. Então não é uma questão, se eu fosse dar um título para essa mensagem, né? Às vezes os pregadores internacionais costumam dar título, né? Eu diria que seria regras, algumas regras para você ter uma vida cristã vitoriosa. Nós acabamos de ler essas regras: ser vigilante, permanecer firme na fé, portar varonilmente, fortalecer e fazer tudo o que você fizer, faça com amor. Amém? Então, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. Então, o primeiro ponto que Paulo toca aqui é ser de vigilantes, mas não é um vigiar assim, olha, vigia, irmão, mas é ser de vigilantes no sentido de continuamente ser de vigilantes. Você está sempre atento a tudo que está acontecendo à sua volta, porque você é imagem e semelhança do Senhor. Você nasceu de novo e você tem Jesus. O mundo odeia Jesus. O diabo odeia Jesus. Certo? Você vai encontrar muitas e muitas barreiras porque você é um cristão. Porque você, às vezes em determinados lugares, você vai falar de Jesus, algumas pessoas não vão gostar. Então você tem que vigiar, irmãos, porque como diz o apóstolo Pedro, o diabo anda ao vosso derredor bramando como leão. Então o primeiro ponto que nós devemos vigiar, por que nós devemos vigiar? É porque, em primeiro lugar, a nossa natureza é fraca. A nossa natureza é fraca. A carne é fraca. Amém? Não adianta você dizer, olha, eu sou o cara, eu sou conhecedor da palavra, eu tenho tantos anos em ministério e eu sou o cara. Não existe. A carne é fraca, irmãos. Você pode perder a paciência, certo? Você pode sair fora da casinha em alguns momentos, certo? Então você tem que vigiar, você tem que estar atento a essas situações, certo? Numa fila de banco, lá fora, o diabo vai usar pessoas para tentar tirar a tua paz, tentar fazer você sair, né, daquela situação que você está, que está sempre alegre com o Senhor, porque você conheceu Jesus e Jesus é o teu Senhor. E o diabo ele vai tentar fazer de tudo, usando pessoas no trabalho, em casa, no condomínio que você mora, no bairro que você mora, né? Diante do teu patrão, às vezes dentro do emprego, né? Quantas situações eu já ouvi alguns testemunhos, né? De um funcionário aqui ficar pegando no pé do outro, e às vezes sem motivo. Mas por quê? O diabo vai lá e usa pessoas que não têm o Espírito Santo para vir tentar minar você, tentar tirar você do sério. Amém? Então a carne é fraca, queridos, e nós temos que ficar atentos a tudo, né? Como diz um grande pastor, numa pregação, uma vez eu ouvindo ele falar, ele disse que o pecado começa quando o cristão quer dar carona para a irmã que precisa ir para casa, né? E está a pé.
já começa ali, já começa a abrir a muralha para o diabo entrar na vida dele ali, e ele cair em tentação e cometer uma falha mais tarde. Então a gente tem que estar vigilante. Estar vigilante, diz aqui Paulo, sede vigilantes. Vigilantes. Já Paulo, obviamente, que ele tem um histórico para falar isso, porque ele escreveu 15 capítulos, né, falando das coisas erradas que estavam acontecendo na igreja, certo? E uma delas era a divisão, né? A igreja era dividida, a igreja ficava com preferências, né? Eu gostaria que o Paulo pregasse, eu gosto de Paulo, eu gosto de Apolo. Aí Paulo fala para eles, está Cristo dividido? Então nós somos de Cristo. Se nós somos de Cristo, nós somos um só, nós somos um só corpo. Na verdade, Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Então nós não podemos ficar divididos quanto a isso. O nosso Senhor é o Jesus. Aí Paulo diz, quem é que porventura morreu por vocês, para dar vida para vocês e salvar vocês? Foi Paulo, foi Apolo, foi Cefas? Não, foi Jesus. Então é Jesus que nós devemos servir. É para o Senhor Jesus que nós devemos olhar. E é Ele que é a nossa referência. Você não pode ter referência na sua vida, homens como referência, porque os homens são falhos, a carne é fraca. Não adianta o cara, poxa vida, o cara lá é o cara, ele o pregador, o abençoado. Amanhã depois ele comete uma falha, comete um erro, você se decepciona, e você construiu toda a tua teologia, toda a tua fé, você construiu em cima daquele homem. E ele errou, e ele falhou, e você não consegue suportar, e você se decepciona com o Evangelho, quando na verdade não deveria decepcionar, porque o Evangelho fala de Cristo, não fala de homens, fala de Jesus. O Evangelho aponta para Jesus. Quando Jesus veio, fez a obra, morreu, salvou, e trouxe a salvação aos homens, ele disse, agora ide por todo mundo e pregar esse Evangelho, essas boas novas, ou seja, tudo que vocês viram acontecer, que agora está à disposição da humanidade, vão e anunciem para eles que a salvação está feita e está à disposição, e todo aquele que crer será salvo. Então nós precisamos ser vigilantes, diz Paulo, e Jesus mesmo já falou isso uma vez, em Mateus, em 26:41, Jesus fala sobre isso, que a carne, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos vigiar por esse motivo, estar atento por esse motivo, irmãos. 26:41, Jesus é bem claro, né? Quando ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, irmãos. Não adianta, você está olhando para mim, achando, esse é o cara. Não, eu tenho meus defeitos, eu não vou citar aqui as coisas erradas que eu fiz, porque eu vou ficar aqui um mês contando, né? As coisas erradas. Depois vem o arrependimento, depois vem o peso na consciência. Por quê? Porque eu sou um cristão. E se nós olharmos nessa mesma carta, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, né? Se vocês têm como acompanhar, então 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, olha o que diz ali. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja do Senhor. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Ele não olhava para o eu dele, para as necessidades dele, para aquilo que ele queria fazer, mas para aquilo que ele deveria fazer, porque ele tinha que agradar a tudo e a todos por causa de Jesus, por causa do Evangelho, para não ser causa de tropeço. Amém? E se nós olharmos para essa palavra, quer comais, quer bebais, olha, a carne precisa comer, a carne precisa beber, né? Então nós temos aqui uma necessidade da carne, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Puxa vida, qualquer outra coisa, né? Certo? É que nem lá o deputado, lá, né? Em quaisquer palavras ele, né? Quaisquer palavras, né? Mas ninguém tem gente que não consegue entender isso, é quaisquer é quaisquer. Então aqui Paulo está dizendo qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. É no trabalho, é em casa, certo? É em todo lugar que tu for, e tudo que você fizer, você imagina agora, você
fazendo qualquer outra coisa, tudo, é lavando o carro, né? Certo? É você indo na padaria comprando um pão, é você indo no mercado, é você pagando no caixa, né? O caixa te atendendo, é você estacionando o carro, é você andando na BR-101 e os carros às vezes te passando ou te fechando, qualquer outra coisa seja feita para glória de Deus. Então nós devemos estar vigilantes, né? Certo? Porque sempre vai ter gente querendo, né? Certo? Sei lá, passar na tua frente, dar uma fechada, né? Ou tomar o teu lugar, você está ali preparando, dando a ré para pegar o estacionamento, chega o outro, coloca o carro, né? Certo? Você, né? O que você vai fazer, né? Qualquer outra coisa seja feita para a glória de Deus. O cristão, tudo que ele fizer tem que se fazer para a glória de Deus. Quer comem, quer bebam, façam para a glória de Deus. E foi justamente nesse capítulo que Paulo falou que todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Foi nessa carta, né? Eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então veja bem, eu como cristão, eu tenho que ser luz do mundo. É uma responsabilidade, queridos. E muitas vezes nós não estamos nem aí para essa responsabilidade. A gente não sabe, né? Mas amanhã, de repente, o cara que você fechou ali, xingou, brigou num trânsito, né? É o cara que vem visitar a igreja amanhã aqui, né? Até mesmo comigo, né? De repente o cara senta aqui e eu estou pregando, né? Certo? Aí eu vou olhar para ele, né? Eu vou, a paz do Senhor, querido, amém? Seja bem-vindo, né? Certo? Daí ele, eu te conheço. Eu te conheço. Essa barba aí, eu não esqueço, né? Daí eu disse, não, querido, está me confundindo com outro, né? Eu mudei, né? Mas assim, a gente erra, irmão. A gente comete erros e é fácil a gente errar. Mas Paulo dá um conselho aqui. Sede vigilantes. Nós devemos estar em constante alerta. A carne é fraca. O outro ponto, porque nós devemos ser vigilantes. Porque o diabo anda ao vosso derredor. O diabo não brinca em serviço. O diabo te odeia. O diabo te odeia. Ele não pode ouvir crente. Ele não pode chegar perto de você porque você, né, tem uma auréola em volta de você, né? Porque você tem um Espírito Santo. Mas ele tenta, de todas as maneiras, entrar ao teu derredor, bramando como um leão. Fica esperto, fica atento, querido. E é em muitas coisas. E de repente até naquilo que você é fraco, naquilo que você tem fraqueza, é naquele ponto, naquela coisa, naquela, sabe? Ele vai lá. Então você tem que tomar muito cuidado. Se aquela coisa que você tem fraqueza, você tem que se afastar dela. Foge. Na verdade? E o outro ponto, porque nós devemos ser vigilantes, é porque o ponto mais principal de tudo está lá em Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém, queridos? 24, 36. Se você é um cristão, você está esperando a volta do Senhor. Se você é de Cristo, você está aguardando, porque ele disse, quando ele subiu ao céu, os apóstolos ficaram olhando, daí chegaram os anjos, varões, o que vocês estão olhando, né? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, ele há de descer, ele há de voltar. Amém? E Jesus disse aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Aleluia, glória a Deus. Mais um motivo para nós sermos vigilantes. Primeiro motivo, a carne é fraca. Não confia na carne. A nossa carne é fraca, queridos. Por isso nós devemos buscar as coisas do Espírito, buscar as coisas que são do alto. Nós devemos nos revestir, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É por isso que isso aqui é que nos enche, esse louvor maravilhoso aqui, queridos. Eu já renovei as minhas forças aqui, né? Certo? Glória a Deus. Fazia tempo que eu não filmava um louvor, e hoje eu filmei, né? Porque é maravilhoso, renova as forças. Isso aqui é alimento para nossas vidas. O cristão precisa disso. O cristão precisa de testemunhos, ouvir testemunhos de vitória, de bênção. Os cristãos precisam estar ao lado de pessoas, né, que são bênçãos também para a vida dele.
Amém? Você como cristão, além de estar ao lado de pessoas que são bênçãos, você também tem que ser um abençoado e um abençoador também na vida dos outros. Para que as pessoas possam chegar e perguntar. Alguém alguma vez chegou para você e já perguntou assim: você é cristão? Né? Mas isso é que bênção, queridos. É para você sair se alegrando, glória a Deus. Como é que ele soube? Como é que ele sentiu isso? É porque tem algo em você diferente. Aleluia. Glorifica o Senhor. Dá graças a Deus por isso. Aleluia. Tenta fazer alguma coisa, porque Deus chamou uns para fazer uma coisa, Deus chamou outros para fazer outra, Deus chamou outros para fazer outra, certo? Nem todos aqui temos o mesmo dom. Amém? Mas de repente Deus te chamou, né? Como Deus colocou no meu coração agora em comprar, né? Já é há algum tempo isso, mas eu voltei a fazer novamente, a comprar Bíblias e dar Bíblias para as pessoas. São Bíblias, são essas Bíblias aí que vocês estão vendo. Aí eu até brinquei, né? Eu projeto minha Bíblia e minha vida, sabe? Minha Bíblia é minha vida. Glória a Deus, né? E eu posso dizer para vocês, glória a Deus, já foram mais de 30 Bíblias doadas, né? De março para cá, né? Então assim, eu fico contente, porque eu lido com pessoas, eu lido com trabalhadores, né? De acordo com o meu trabalho, eu lido dia a dia com trabalhadores, e eu pergunto, né? Eu deixo a Bíblia em cima da mesa ali, né? O trabalhador entra, um pouquinho de óleo, tal. Eu disse: você é cristão? Aí começa a conversar. Você tem Bíblia? Não tem. Você gostaria de ter uma Bíblia? Eu gostaria. Então, toma a Bíblia, aqui. O livro mais vendido do mundo, né? De repente vai ser o livro mais doado do mundo, né? Daqui a 100 anos vocês vão ver lá, né? No ano 2022, Joselino Bittencourt doava Bíblias, né? E foi o maior doador de Bíblias, né? De Balneário Camboriú e do mundo. Amém. Mas tudo que nós fizermos tem que fazer para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Aí, lógico, o inferno fica doido, né? Mas o Senhor, poxa vida, né? Eu estava com a minha esposa no restaurante lá em Barra Velha, né? Aí ela me levou lá para comer num restaurante lá que ela conhecia, né? Que ela tinha comido uma vez. Aí eu não queria, né? Eu queria ir no outro, né? Aí fomos lá, né? Daí depois que eu comi, ela assim, gostou da comida? Daí eu falei para ela assim, ó: guarda essa frase, tá? Essa frase é minha, tá? Falei para ela assim, ó: não existe comida ruim. Ruim é não ter o que comer. Como diz Paulo, eu já tive necessidade. Eu já passei necessidade. Eu sei o que é passar necessidade. Hoje eu sei o que é ter fartura. Então eu me compadeço com as pessoas que passam necessidade também. Então o ruim não existe comida ruim. Ruim é não ter o que comer. E isso, quando você glorifica a comida que está na tua frente, seja ela o que for, você está fazendo, está comendo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Dá graças em tudo. O cristão tem que dar graças em tudo. Se ele tropeçar, eu dei uma facãozada no dedo, lá no mato. Quase cortei o dedo fora. Glória, né? Aleluia. Eu levei um susto, porque eu tirei a luva, né? Eu pensei que eu ia tirar a ponta do dedo e ia sair junta, né? Aí o dedo ficou, eu disse: glória a Deus. Aí a dor, né? A dor foi terrível à noite, né? Que cortou a unha, né? Aí eu fui hoje no farmacêutico comprar o band-aid, né? Daí ele vendeu o band-aid para mim. Daí ele olhou para o dedo assim: nossa, tu vai perder a unha. Daí eu disse: uma profecia? Brinquei com ele, né? Eu disse: com certeza vou perder a unha. Amém, mas eu estou com o dedo aqui, glória a Deus, né? Vou perder a unha, glória a Deus, mas eu vou ficar com o dedo, né? Depois a unha nasce de novo, porque um dedo gera uma unha, né? Hein? Né? Vão se as unhas, ficam-se os dedos. Aleluia, né? Glória a Deus. Amados, o segundo ponto que Paulo toca, que é você ser vigilantes, é permanecer firmes na fé. Glória.
2 Coríntios 13:5, veja bem, ele diz assim, ó, permanecei-vos firme na fé. Não é Deus que te sustenta na fé. Veja, não é Deus que te sustenta, aqui ó, eu estou sustentando ele, aqui ó, não, fica firme, meu querido, estou te sustentando, não, permanecei-vos firme na fé. 2 Coríntios 13, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, só para nós reforçar que a fé depende da nossa atitude. 2 Coríntios 13, 5, diz assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. É vocês que têm que ver se vocês estão firmes na fé, certo? Então, o cristão que anda meio, né, longe da igreja, né, passa, a igreja está aqui, né, passa lá, né, certo? Não quer mais ler a palavra, não quer mais orar, né, certo? E ainda fica, né, com aguinha na boca quando passa na frente de uma balada, assim, né? Certo? Daí, querido, vocês têm que ficar firmes na fé, certo? E aí, a gente tem que entender também que nos últimos dias vão vir muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, para tentar te desviar da verdadeira fé, que é a salvação em Cristo. Vem doutrinas erradas, vem pregadores bonitos, né? Não tão que nem eu, mas assim, vem pregadores bonitos, né? E com palavras com vozes, né, marcantes, né, irmãos, né, certo? E aí vem ensinando doutrinas, como diz Paulo, que na verdade são doutrinas de demônios. Nós podemos pegar alguns textos aqui, que eu selecionei para os irmãos, né, que é o cuidado com falsas doutrinas. 2 Coríntios 11, 3, 2 Coríntios 11, 3, nós estávamos no 11, no 3, isso, 11, 3, diz aqui, ó Paulo, ó, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, certo? Então, e outra, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14, 2 Coríntios 11, 13 e 14, diz assim a palavra: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então nós temos que tomar cuidado com as falsas doutrinas, queridos. Se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, ao Evangelho, porque às vezes as pessoas têm, chega alguém, coloca alguma semente errada, né? Planta alguma, tenta plantar na sua mente, você não tem muito conhecimento, por isso que a gente deve crescer a graça do conhecimento, conhecer a palavra. Vai no pastor, conversa com o pastor, né? Ô pastor, vem cá, né? Certo? Vai, procura participar das escolas de ensino, deve ter aqui, eu acho que tem uma escola de ensino, né? O Martã, né? Falar com o Martã, vem cá, querido, aqui eu estou com dúvida aqui, tal, né? O batismo, né? Certo? Eu posso fazer um batismo a seco, né? Ou, sei lá, o cara lá falou lá que o batismo não precisa ser de água para ser batizado, e como é que é a história, né? Aí o Martã vai lá na palavra, vamos ver, vamos estudar, irmão, vamos ver, né? Vamos ver se realmente o cara tem razão, né? Já que existe lavação a seco, pode ser que tenha, né? Sabe lá, hoje em dia, né? Então, a gente tem que, e aí talvez o pastor diga, né, olha, agora com o advento da internet, né, e Wi-Fi e tudo, né, o batismo pode ser feito via internet, né, então você entra na água, você coloca aquele óculos 3D, e, né, você se vê entrando na água, né, hoje tem de tudo, né, então a gente tem que ficar esperto com essas falsas doutrinas. Quer ver uma coisa? Gálatas 1:8, vamos lá para Gálatas 1:8, são cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. 2/3 do Novo Testamento. Gálatas é para frente. Gálatas 1:8. Eu tenho que orar para o Senhor me dar um óculos, né? Gálatas 1:8, né? Tem um óculos para o pregador aí? Ah, glória a Deus. Ali, ó, que bênção. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema. Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, que não vai pregar, anjo do céu não prega. A pregação foi confinada a nós. Mas Paulo foi mais enfático, pegou pesado uma coisa para dizer para eles, olha, nem que nós ou um anjo do céu pregue outro evangelho que vai além do que aquilo que nós já temos pregado para vocês, pessoal, seja amaldiçoado. Porque o evangelho que nós pregamos é esse, Jesus morreu, ressuscitou, certo? E aí aquele que crê nele é salvo. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então assim, o que estou inventando coisa agora? Porque tinha muita falso profeta naquela época, e não é diferente nos dias de hoje não, querido. Tem muito pastor aí se dizendo pastor, que na verdade de pastor não entende nada, né? Até o Lula está querendo ser pastor agora, né? 1 Timóteo 4:1, vamos lá, com todo respeito a quem gosta dele, mas ele não entende nada do que é o evangelho, ele ainda fica dizendo que é mais santo do que Jesus. 1 Timóteo 4:1, aqui, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Vão apostar. Apostatar é você se distanciar, né? Quando a palavra apostasia significa isso, você se distanciar, certo? Então apostatarão, se distanciarão, se afastarão, vão ficar cada vez mais longe da fé. E aí Paulo está dizendo o quê? Permanecei na fé, permanecei firmes na fé. Mas alguns vão se apostatar da fé, porque vão dar ouvidos a ensinos errados, a ensinos que não condizem. Por exemplo, gente pregando que anjo cura. Então se eu disser que tem igreja que tem um anjo aqui, estou vendo um anjo aqui nesse lugar, o pessoal, glória a Deus, um anjo, né? Aí se você chega e diz para eles assim, Jesus está nesse lugar, o pessoal, amém, glória a Deus, Jesus também, né? Jesus, poxa, o anjo é maior que Jesus. Tem um anjo te curando, mas anjo curando? Mas peraí, um anjo curando? Um anjo curando? Eu aprendi, a palavra ensina que o Espírito Santo veio sobre nós, né? E nos deu dons, né? E alguns têm um dom de cura, ele impõe as mãos, né? Se tem alguém em voz doente, diz lá a palavra, né? Chama os presbíteros e porão as mãos e o enfermo será curado. Nós temos essa unção, esse poder, porque o Espírito Santo está em nós. Nós podemos orar pelos enfermos e eles serão curados. Mas não é o anjo que cura. Nós curamos porque o Senhor Jesus nos concedeu, pelo Espírito Santo, essa graça, esse favor, de nós impor as mãos. É o poder de Deus que é sobre nossas vidas. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Vocês vão pisar serpentes, escorpiões, né? E vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nunca na palavra de Deus vai ver o Jesus ensinando que é o anjo que cura. E aí algumas pessoas são anjos que cura, né? Há muito tempo atrás eu conheci um pregador que ele orava, né? E o anjo curava. As pessoas se reviravam no banco lá. Aí um dia eu cheguei perto dele, né? Eu disse, né? Perguntei, né? Ele escreveu até um livro, Anjos que Curam. Ele escreveu um livro, né? Esse pregador existe, já veio aqui em Balneário. E eu cheguei perto dele e perguntei, né? Como isso, né? Ele disse, isso aí não tem que estudar bastante palavra para você poder entender isso. Eu disse, né? Legal, então vou estudar. Mas eu não encontrei anjos que curam. Porque os anjos são ministradores, eles foram criados e eles estão auxiliando, né? Eles levam mensagens de Deus, né? Eles fazem essas coisas, né? E eles estão ali. Existe uma doutrina, existe uma teologia, uma doutrina sobre a questão dos anjos, né? E infelizmente algumas igrejas, certo? Para vocês terem uma ideia que o anjo não é o cara assim, Apocalipse 22:8, o João, quando teve a visão, o anjo mostrando para ele se pegou, se curvou diante do anjo. E João sou quem ouviu e viu essas coisas, em Apocalipse, ele contando. E quando as ouvi e vi, prostrei-me até aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. 22:9. Então ele me disse, vê, não faças isso. Cara, está prostrado diante de mim? Não faças isso. Eu sou conservo teu. Cara, te liga, velho, né? Te liga, desperta, tu que dorme, né?
dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Então, irmãos, isso é só uma palhinha, né, de doutrinas erradas. Então, a gente tem que ficar esperto. Permanecer firmes na fé. Primeiro ponto, então, sede vigilantes. E aí, a gente tem que ficar vigilante. Permanecer firmes na fé. O outro ponto que Paulo toca, amados, para a gente ter uma vida cristã vitoriosa, é portai-vos varonilmente. Varonilmente, certo? Significa heroicamente. E aí você vai lá e pega o significado da palavra herói. Eu fui lá e peguei, herói. Herói são seres humanos que executam ações excepcionais de proteção e ajuda a outros, e que abrem mão de suas necessidades em favor de outros. Esse é o conceito de herói. Paulo disse: vocês têm que se portar como heróis. Vocês têm que se portar heroicamente, varonilmente. Por quê? Porque, meus amigos, quais são as marcas de um herói? Coragem, valentia, ousadia. Muitas vezes nós temos que ter coragem. Ou vocês acham que os apóstolos não tiveram que ter coragem para pregar a palavra de Deus, e hoje nós ouvimos ela aqui tranquilamente nesse país maravilhoso, que ainda deixa você ouvir essa palavra, não é verdade? Eles deram a cabeça, deram o corpo, deram tudo. Paulo sofreu açoites, foi para a cadeia, não é verdade? Passou fome, necessidade, enfrentou naufrágios, não é verdade? Para que o evangelho chegasse até nós, nós temos que ser heróis. Heróis por quê? Porque nós vamos encontrar resistência de pessoas que trabalham ao nosso lado, nós vamos encontrar resistência de nossos familiares, nós vamos encontrar resistência do mundo e do próprio diabo que odeia você. Você vai encontrar resistência, então você tem que ser corajoso, você tem que ser valente, e você tem que ser ousado também, porque muitas vezes tem que ter ousadia para falar a verdade, e muitas vezes você não tem essa ousadia, você se retrai, mas vocês são heróis, glória a Deus. Porque muitas vidas têm conhecido o evangelho através da vida de vocês, através do testemunho de vocês, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, porque vocês fazem tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então vocês são heróis. Continue assim. Mas o herói, ele precisa de mais uma coisa, né? E Paulo, ele termina ali, o penúltimo ponto, fortalecei-vos. O crente tem que se fortalecer, tem que ser forte. E a força nossa, a força do cristão, para que nós possamos ser heróis, a nossa força vem da palavra, da oração, do louvor, do jejum, da comunhão, amém? Nós precisamos da palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, o bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra, né? Certo? Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, né? Cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, né? Você está plantado junto aos ribeiros, lembrando muito bem que você está plantado, né? Alguém te plantou ali, né? Alguém te plantou, Jesus nos plantou junto aos ribeiros das águas, porque nós estávamos antes em terra seca, né? E o Senhor nos arrancou, nos plantou ali, ó, somos como árvores plantadas, mas nós precisamos da palavra de Deus, né? Foi o que Deus falou para Josué: olha, medita na minha lei, dia e noite, faz tudo conforme, e você será bem sucedido, será abençoado. Ser forte, ser corajoso, ser valente. Nós temos que ser. Para Gideão, vai nessa tua força, Gideão, né? Homem valoroso, né? Certo? E nós temos que ser assim. Os cristãos têm que ser heróicos, têm que se portar varonilmente, mas têm que se fortalecer. 1 Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, glória a Deus, orai sem cessar, a palavra manda orar sem cessar. Efésios 6,18, falando ali sobre a guerra espiritual, Paulo, ele complementa, né, Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Pedro 3,18, manda a gente crescer na graça e no conhecimento. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
3:8, né? É 3:8, eu sempre falo 18, é 3:8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Amém? 1 Pedro 3:8, né? Isso. 1 Pedro 3:8. Segunda Pedro 3, e aí é 3:18 mesmo. Isso, 2 Pedro 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Um pouquinho antes, deixa eu ver. Isso, é isso mesmo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedro já nos dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, o fortalecimento do cristão, ele vem da palavra, ele vem do louvor. O louvor fortalece. Quem aqui foi fortalecido com esse louvor maravilhoso aqui, né? Entrou como um refrigério, né? Fortalece, né? Vê os irmãos alegres, cantando, louvando, pulando, né? Dá vontade de gritar, né? Dá vontade de pular. Glória a Deus, né? Amém, isso é maravilhoso. É esse ambiente que nós temos que estar. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, meditando na palavra, lendo a palavra, né? Meditando, né? Aqui, passeando pela palavra, conhecendo, né? Às vezes você esquece, volta de novo, lê de novo, né? Eu não consigo gravar, eu tenho um problema de memória. Mas, em nome de Jesus, né? A gente está lendo. A gente está lendo, né? Glória a Deus, né? Amém, né? Aleluia, né? Então, a gente tem que estar lendo. É verdade? 66 livros. Quem já leu um livro? Ele já leu. Não precisa levantar a mão, não precisa. Mas amém, glória a Deus. Levantou a mão, né? Mas é porque se você... Tem gente que não levanta, né? Fica constrangido, né? Porque não leu nenhum. Eu não quero, eu só quero chamar a atenção no sentido de que, pensa bem, né? Sabe que esses dias não, ano passado, retrasado, eu comecei a escrever um livro. Eu disse, vou escrever um livro, né? Fiz o título, fiz a capa, comecei a escrever o livro, né? Andando no Espírito, o título. Comecei a escrever, e tá, ia lá, revisava, já estava com 80 páginas. Está lá no meu computador. Aí um dia, eu fiquei pensando, puxa vida, aqui tem 66 livros. Se eu escrever um livro, vai estar lá algumas coisas da palavra de Deus, um pouco daquilo que eu acho, que eu penso. Aí vou botar esse livro para as pessoas comprar, ou vou dar, sei lá. Mas daí, o que é melhor? Elas lerem esse livro meu, ou ele lê o livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, que está aqui, ó, certo? Eu acho que é melhor ler esse aqui. Eu peguei e abandonei o projeto e comecei a dar a Bíblia para as pessoas, certo? Que é o livro dos livros. É o livro mais vendido no mundo. Eles não queriam que esse livro fosse traduzido, sabia? Eles lutaram para que esse livro não... Eles não queriam, né? Houve uma revolução cristã, que vocês sabem a história, né? Então, através de uma pessoa, né? Lutero, ele começou a traduzir esses livros. E houve nação, a América, ela começou a receber a Bíblia e deixar o pessoal ler a Bíblia. E a América começou a crescer financeiramente. Estados Unidos começaram a crescer financeiramente. E os outros países onde eles impediam que a Bíblia entrasse, não cresciam financeiramente, não prosperavam. E os países que estavam dando liberdade, como a América foi a primeira a dar liberdade para o Evangelho circular, começou a crescer. E aí eles começaram a ficar de esperto, e aí eles começaram a liberar a Bíblia. Porque a Bíblia trouxe também, junto com a tradução, trouxe educação para o povo, trouxe cultura. Que antes, até no Brasil, né, na época da colônia, a leitura, o ensino, né, de escola, era só para os ricos. Os pobres não tinham direito à escola.
certo? Depois, com o tempo, que foram liberando a escola para os pobres, né? Aprender a ler e escrever, certo? Então, o diabo não quer. Para o diabo, o ideal é que você fique analfabeto, burro, que não conheça nada. Então, se você começar a ter conhecimento da palavra, se você começar a aprender a ler, escrever, você vai começar a ler e vai ler a Bíblia e vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. E você vai ser uma pessoa abençoada em tudo que você faz, querido. Porque Deus abençoa os que são seus, né? Amém? E a última, queridos, para nós encerrar, é amor. Pegou pesado. Ele diz assim, né? Até eu vou voltar lá, 1 Coríntios 16, 13. Até eu aprender que tem um negócio ali, né? 1 Coríntios 16, 13. Glória a Deus. Quanto é que você pagou para vir nesse seminário aqui, queridos? Quanto é que cobraram de vocês? Não cobraram nada? Oh, meu Deus, olha. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai varonilmente, fortalecei-vos. 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor, né? Ele encerrando a carta dizendo, querido, tudo. Mesma coisa praticamente igual ao que ele falou ali em 1 Coríntios 10, 31, né? Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, né? E que vocês possam viver em amor. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso. Interessante que o amor é o mandamento que Jesus deu, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Foi um único mandamento novo que o Senhor deu, né? Em vez de nós amar os outros como eu amo o meu próximo, né? Amar o teu próximo como você ama a si mesmo, né? É isso, né? Amar o vosso próximo, que é o mandamento? Como você ama a si mesmo, né? Veja bem, eu amar o Rony como eu amo a mim mesmo, se eu não me amo direito, né? Eu vou amar ele do jeito que eu amo a mim mesmo. É meio complicado, né? Eu tô correndo o risco de o Rony sair arranhado, sair meio, né? Sentido quando vem conversar comigo, certo? Agora, se eu amar o Rony do jeito que Jesus me amou, certo? Jesus falou isso, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei, né? Interessante que existe uma passagem lá atrás, né? Que Jesus falou que naquele dia muitos virão no meu nome dizendo, Senhor, no teu nome não expulsamos demônio, não curamos enfermos, não falamos em língua. Veja bem, essa passagem ela traz assim um certo, deixa muitos cristãos assustados. Senhor, no teu nome não expulsamos demônio. Naquele dia virão muitos e dirão, Senhor, no teu nome não expulsamos demônio, não curamos em língua, não curamos enfermos, não falamos em língua, não expulsamos demônios. Ele diz, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, nem vos conheço. Isso deixa muito cristão assustado. Mas veja bem que Jesus fala de 3 coisas: falar em línguas, expulsar demônio e curar enfermos. São feitos através dos dons. Quando você aceita Jesus como Senhor, você recebe os dons. Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Então o dom é uma coisa que você busca. Você busca através, você pede para o Senhor e o Espírito Santo vem e te dá o dom, dependendo da tua busca. O dom de falar em línguas, o dom de curar enfermos, o dom de profetizar, o dom de interpretar. Então esses dons são ferramentas que o Senhor coloca na mão do cristão para ele fazer a obra. São ferramentas, mas não significa que você, por ter os dons, você vai ser salvo. E Jesus fala justamente sobre essa questão, de você ter os dons. Mas Paulo diz que, olha, eu poderia falar línguas dos homens e até dos anjos, mas se eu não tiver amor, isso nada me adiantaria. Eu poderia ter os dons, certo? Eu poderia ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, então o amor, Paulo diz, é muito maior. Procurai com zelo os melhores dons, mas eu digo para vocês que o amor, ele vai permanecer para sempre. Vai passar a fé, ele diz a esperança, certo? Mas o amor prevalece. Amém? Então o cristão, o verdadeiro cristão, não é porque fala em línguas, porque profetiza, porque cura, certo? Mas é aquele que tem amor, que faz as coisas com amor, que consegue perdoar. E perdoar é esquecer. E perdoar é você passar régua. Eu digo que perdoar é você deixar o degrau de baixo e passar para o degrau de cima. O de baixo eu não vou voltar mais, mas tem gente que gosta de voltar para o degrau de baixo. Tem gente que está sempre voltando e pisando nos degraus de baixo. Mas Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam, seguindo em frente.
Mas tem gente que gosta de voltar para trás. E tocar e pisar nos degraus, descer a escada. Nós temos que subir. Não tem mais que descer. Certo? Eu já estava lá embaixo, conheci Jesus, eu subi. Agora, prossigamos, como diz Oséias 6, né? 6, prosseguir. 6:3, tem aí? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja bem, conheçamos, você já conheceu, e prossigamos. É um andar para frente, é um andar olhando para frente. As coisas velhas ficaram para trás, em conhecer o Senhor. Como a alva, né? A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém? E aí entra o amor, querido, que o cristão, ele tem que ter amor, ele tem que fazer as coisas com amor, ele tem que perdoar, porque o perdão faz parte do que Jesus fez. Imagina Jesus apanhando do jeito que apanhou, com uma coroa de espinho, né? Lá no terreno, lá tem uma árvorezinha lá, ela tem uns espinhos grandes assim, né? Eu disse, meu Deus, e já muitas vezes já espetei, já quebrou o espinho no dedo, né? Já cansei, imagina, estou 3 anos lá lidando com aquela terra, né? E queridos, imagina aquele espinho cravando, né, na testa do cara aqui, como eles fizeram, botaram, né? Certo, eles botaram a coroa aqui, ainda deram umas batidas com, né? Porque o negócio deles, para ele para o soldado, que ele era mais um que ia para a cruz. Mas ele, ainda lá na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E às vezes a gente não consegue perdoar. Jesus conta a parábola daquele homem que devia muito, né? E aí foi até o seu senhor, e o seu senhor perdoou ele. Aí ele saiu dali, pegou um cara que devia para ele, e ele disse, vem cá, me paga, e bateu no cara. Daí o senhor chamou ele de volta, vem cá, pô, tu me devia altas quantias de dinheiro, um valor que você não tinha condições de pagar, era muito alto o valor. De acordo com a Bíblia aqui, com o ensino, um valor muito alto mesmo, ele não tinha condições de pagar. E ele saiu, cobrou do cara uma quantia que era muito baixa. E ele não conseguiu perdoar. E o seu senhor perdoou, o senhor dele perdoou ele. Que malandragem, né? E assim Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Nos entregou uma salvação maravilhosa em nossa mão. Certo? E às vezes a gente não consegue perdoar as pessoas que falam uma coisa que a gente não gostou, ou que ficou devendo um trocadinho lá atrás, ou que, sei lá, virou o bico na hora que a gente foi pedir alguma coisa, ela não quis fazer, e assim por diante. Ele falou uma palavra e outra, enfim, vocês devem aí na mente de vocês, de repente, achar algum exemplo para isso que eu estou falando. Mas eu digo, querido, você como cristão, viva em amor. Tudo que você fizer, seja por palavras, seja por ações, seja no comer, seja no beber, né? Portai-vos varonilmente, sejam heróis, sejam fortes, fortalecei-vos, buscai a palavra do Senhor, continue louvando, agradecendo, glorificando, dai graças em tudo, ruim, né? Não existe comida ruim é não ter o que comer, lembre-se disso, agradeça a Deus pelo sapato que você tem, né? O herói, ele não olha para o que os outros têm ou o que os outros pensam dele. Ele olha aquilo que ele tem que fazer, as convicções dele. Ele não se importa porque estão pensando dele. Não fique se importando com o que os outros vão pensar de você. Não é verdade? Hoje eu fui para a praia com a minha esposa, né? Aí eu botei meu chapelão, né? Então assim, não estou importando o que os outros vão dizer, né? Se vão, né? Se não, o chapéu é meu, a cabeça é minha, eu ponho meu chapéu, que é bom, né? Certo? Eu sei que eu fico mais bonito com aquele chapéu, né? Mas as pessoas passam e alguns riem, né? Essa aqui me chamou de cowboy, né? Nem, cowboy de Jesus, né? Sou cowboy de Jesus, né? Bem, glória a Deus. E assim nós vamos vivendo, querido. E assim nós devemos viver. E esses são os conselhos de Paulo para a igreja de Coríntios.
uma igreja que tinha divisão, que tinha contenda, uma igreja que tinha muitos dons, né? Mas uma igreja que tinha também no meio deles pecado, fornicação, prostituição, uma igreja que não, na Santa Ceia eles iam lá para comer e beber, estavam nem aí se que Santa Ceia era essa, né? Uma igreja com problemas familiares, certo? Uma igreja que Paulo deu bastante conselho, se vocês lerem essa carta, 1 Coríntios, aí Paulo termina dizendo, queridos, né? Permanecei firmes na fé, vigiai, estejam vigilantes, porque a carne é fraca, o diabo está ao redor de vocês, Jesus volta logo, Jesus pode voltar a qualquer momento. Permanecei firmes na fé, por causa das falsas doutrinas, falsos apóstolos, permanecer firmes na fé, certo? Sede, fortalecei-vos, né? Sede, portai-vos varonilmente, né? Ou seja, heroicamente, continuem fortes, corajosos, valentes naquilo que vocês estão fazendo, nessa convicção que vocês têm que Jesus é o Senhor, continuem firmes com isso, e fortalecei-vos, ou seja, vocês têm que se fortalecer cada vez mais, buscar na palavra, orar, participar dos estudos, jejum, louvor, adore a Deus em todo o tempo, né? Glorificam o Senhor, buscam o Senhor, falem desse Senhor para outras pessoas, conversem, né? Passem mensagem para outras pessoas, façam tudo com amor, tudo que vocês fizerem, façam com amor, todas as coisas façam com amor, amém, queridos? E assim, com certeza, eu tenho certeza, queridos, que se nós praticarmos isso, colocarmos isso em prática na nossa vida, a gente já elimina um monte de problema. Um monte de problema. Amém? Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para que essa palavra possa fluir dentro do nosso coração, que ela possa entrar, fazer morada e começar a produzir frutos. Amém? Para que o Espírito Santo comece a nos relembrar. Amém? Para que Deus possa operar nas nossas vidas. Lembrando sempre disso, queridos. Que todas as coisas que fazemos para a glória de Deus. Fazemos para a glória de Deus. Sempre lembre disso. Tudo que você fizer. Se você é funcionário de uma empresa, seja um funcionário para a glória de Deus. Se você é patrão, seja um patrão para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Tudo que você fizer, se você é um marido, seja um marido para a glória de Deus. Se você é uma esposa, seja uma esposa para a glória de Deus. Se você é filho, seja um filho para a glória de Deus. Aleluia. Tudo para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Fique firme na fé. Vigie. Seja vigilante. Fique firme. Portai-vos varonilmente. Sejam heróis. Sejam fortes. Sejam corajosos. Sejam valentes. Sejam audaciosos. Aleluia. Glória a Deus. E, glória a Deus, fortalecei-vos. Buscai a palavra, leia a palavra, ore, busque a presença de Deus na sua vida. Glorifique a Deus em todo o tempo. Que o Senhor esteja na tua mente, no teu coração, dentro do teu carro, dentro do teu quarto, no banheiro, em todo lugar da tua casa, onde você for, que a presença do Senhor te acompanhe, te leve. A glória a Deus. E você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. E tudo mais que você fizer, tudo mais, tudo, seja tudo feito com amor. Com amor, glória a Deus, aleluia. E você não vai ter surpresa quando o Senhor voltar, porque Ele vai te reconhecer, porque o amor de Deus está sobre a tua vida. Você não vai ter surpresa. Você não vai cair naquele grupo, que é o grupo que ele fala em língua, expulsa demônio, não vos conheço, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Não, porque se você faz com amor, você faz para a glória de Deus, você está firme na fé, você está fortalecido, você é um herói, glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, coloca
em cada mente, Senhor Deus, essa palavra possa entrar e fazer morada. Glória a Deus, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando durante essa semana e trazendo a memória, Senhor, em nome de Jesus. O perdão, querido, lembre-se disso, o perdão é uma das chaves poderosas, aleluia, não esqueça disso, perdão, perdoe, não guarde mágoas no teu coração, não guarde ressentimento nenhum, jogue tudo na cruz, querido, joga tudo lá na cruz, coloca tudo na cruz. O mundo tudo passa e passará um dia, tudo. Não adianta você querer guardar coisas, você não vai levar. Perdoa, glória a Deus. O perdão te traz cura, o perdão te fortalece, o perdão, ele te coloca num patamar maior diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame muitas bênçãos durante essa semana sobre a tua vida, no teu trabalho. Se você precisa de uma porta aberta, que o Senhor venha abrir essa porta em nome de Jesus. Aleluia. Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Eu saí daqui fortalecido, querido, porque é uma família. E quando eu estava ali sentado ali, eu me lembrei das igrejas lá no começo lá. Eram em casas, né? Isso aqui parece uma casa, né? É um grupo pequeno, mas a unção era forte. A unção é forte, querido. Eu tenho certeza que alguma coisa ficou no teu coração que vai falar contigo e está falando contigo, e você não vai sair daqui vazio, não. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe.